Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos começar a aula com a correção dos exercícios, tá bem? Capítulos 6 e 7, que vão trabalhar em segundo reinado, e foram os capítulos que a gente não corrigiu as questões ainda. Então, a partir do relatório das atividades do portal SAS, eu vou trabalhar com vocês as questões que vocês mais erraram, né? Que teve maior número de erros. E aí, na sequência, a gente começa a teoria. No caso, a teoria da aula de hoje, a gente segue em História do Brasil. Nós iremos trabalhar a Primeira República, e dentro desse assunto a gente vai começar com República da Espada, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou espelhar minha tela com vocês para que a gente possa começar, tá bem? Se alguém estiver tendo algum problema para visualizar, me fala, por favor, ok? Para a gente poder seguir. Então, vamos lá. Capítulo 6. Quem tiver com a apostila, tá certo? Na segunda série A, as questões que mais causaram dúvidas foram as questões, pelo menos ele marca aqui, né? 4, 5 e 6. E na segunda série beta foram as questões 4 e 5 também. Na verdade, a gente tem, além delas, né, das questões 4 e 5, a gente tem a 8, a 9 e a 10, beleza? São as questões que eu vou trabalhar com vocês, beleza? E a gente segue para o próximo capítulo. Então, eu vou começar com as questões 3, 4, 5, depois 8, 9 e 10, beleza? Aí a gente passa para o capítulo seguinte. Pode ser? Só confirma para mim. Perdão, 4, 5, 6, depois 8, 9 e 10, tá? Só confirma para mim se o número da questão bate. Eu vou tentar começar pela ordem que o portal apresenta das questões, ok? Confirma para mim se essa questão aqui é a questão de número 4. Ela começa assim, ó, a partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira... Que página que tá? A página, ele não coloca a página, mas é o capítulo 6. Então, calma aí, deixa eu olhar aqui. Confirma para mim se essa, por gentileza, se essa é a questão de número 4 ou se na apostila ela está marcada com outro número, por favor. Não, não é de número 4, não. Lê a questão, fazendo favor, de Ó, novo. a partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira... Essa é a 2. A 2, então a gente começa com ela, beleza? Vou colocar aqui, ó, no chat, para vocês poderem abrir. Questão 2, na apostila. Esse daqui é o capítulo 6, livro 2. Beleza? Bom, galera, acompanha comigo a questão, por gentileza. Vamos lá? A partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a 2 partidos. O Partido Progressista passou a chamar-se Partido Liberal, que foi o que a gente comentou na aula, e o Regressista passou a se chamar Partido Conservador. Pode-se considerar como característica desses partidos o quê? Pessoal, falando nos 2 partidos, não só no liberal ou só no conservador, qual é a característica comum a eles? A diz o seguinte: os partidos do Império sempre tiveram plataformas políticas bem definidas. Lembram que a gente comentou aquela frase, não existe nada mais conservador do que um liberal no poder e vice-versa? Ou seja, eles não tinham propostas nem plataformas políticas bem definidas. Pelo contrário, tanto as propostas quanto as plataformas políticas desses 2 grupos, elas se confundiam. Então não é uma característica comum. B. As divergências entre as várias classes da sociedade brasileira estavam apresentadas nos programas partidários. Também não está certo por quê? Quais eram os grupos, ou o grupo social que formava esses 2 partidos? Quem me ajuda aqui? Tanto os liberais quanto os conservadores, eles eram compostos por qual grupo da sociedade? Burguesia. Burguesia. Vocês conseguem identificar algum outro grupo de poder econômico no Brasil? Elite.
Latifundiários? Os latifundiários, a elite, muito bem, pessoal. Então, tanto os liberais quanto os conservadores eram representados por essa elite agrária, latifundiária. Perfeito. Então não pode ser a B, tá bem? A C, que é a correta, diz o seguinte: do ponto de vista ideológico, não havia diferença entre liberais e conservadores. Foi o que a gente comentou no comecinho da questão. Volta naquela frase: não tem nada mais conservador do que um liberal no poder, ok? Então, a C é a correta por conta disso. As propostas políticas deles não divergiam, tá bem? A D, por que ela está errada? Os conservadores sempre estiveram no poder. Para aí, sempre estiveram no poder ou não? Não. Não, eles se revezavam. Ora os conservadores estavam no poder, ora os liberais. No comecinho do segundo reinado a gente teve a formação do gabinete liberal, estão lembrados? Isso prova que a D está errada. E aí? Ambos tinham influência ideológica externa nos seus programas. Ou seja, tanto os liberais quanto os conservadores, eles traziam influências dos Estados Unidos, da Europa. Se eles trouxessem, eles não teriam a configuração que eles tiveram, tá? Então isso prova que a E está errada também. Quem errou essa questão, entendeu? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa ou eu posso seguir? Podemos seguir? Pode seguir. Então tá, então vamos lá. Pode seguir. A próxima questão, ele marca aqui com o número 5, mas acredito que esteja com outro número na apostila de vocês. A questão começa assim, ó. A adoção do sistema de parceria como alternativa para o suprimento da mão de obra livre. É a questão 5 na apostila de vocês? Não, é a 8. 8, então vamos colocar aqui, ó. Questão 8 na apostila, estou colocando no chat, tá? Também estamos no capítulo 6, livro 2. Beleza? Coloquei no chat para vocês. Vamos lá. Então, a questão. A adoção do sistema de parceria como alternativa para o suprimento da mão de obra livre na lavoura cafeira representou experiência do quê? Pessoal, quais eram os dois modelos de trabalho que a gente tinha durante o segundo reinado, quando a gente se refere aos trabalhadores imigrantes? Fala para mim, por favor. Além da parceria, qual que era o outro? E aí, povo? Falaram aí colonato. Muito bem, o colonato era o outro modelo. Qual desses dois modelos fracassou e qual deles teve sucesso? E aí? Quem me ajuda? Eu não lembro os nomes, mas o que fracassou foi aquele lá que o cara vinha, daí ele vinha, já ficava endividado e se fudia. Muito Daí bem, o outro deu certo. isso. O que fracassou foi aquele que o imigrante já chegava aqui endividado, porque quem pagava a passagem dele era o patrão, a pessoa para quem ele iria trabalhar. Além disso, nesse modelo, ele não tinha lá um terreno para sua subsistência, de comprar os mantimentos em uma venda na própria fazenda, os preços eram altos, ele não tinha um salário fixo, apenas um salário por produtividade. Então, isso foi fazendo com que ele se endividasse cada vez mais. E aí ele não podia sair da terra, sair daquela fazenda, até pagar a dívida. Isso configura uma situação de trabalho análoga à escravidão, tá certo? Esse modelo foi empregado principalmente no Vale do Paraíba, que é a primeira região de São Paulo onde o café vai se desenvolver. Qual desses dois modelos, parceria ou colonato, eu acabei de descrever? Parceria? A parceria, muito bem. Qual das alternativas que nós temos aí, vocês acham que se encaixa melhor? No caso, ele já está marcando para vocês que é a D. Olha lá o que ela fala, ó. Que se revelou prejudicial aos imigrantes, conforme relato elaborado por um colono europeu. Ou seja, tá? Por que se mostrou prejudicial ao imigrante? Porque colocava ele em um sistema de trabalho muito parecido, né? Análogo à escravidão. Por que as outras estão erradas? Única para acesso legal à propriedade da terra. Esse modelo, pelo contrário, ele não visava dar ao imigrante acesso à terra. Quem lembra qual foi a lei criada, também em 1850, para impedir que esse imigrante acessasse a terra, pudesse ter sua própria terra? Lei de terras? A lei de terras, muito bem.
Então, a lei de terras ela tinha por objetivo impedir que o imigrante acessasse e tivesse sua terra para que ele continuasse trabalhando para os senhores, né, para os cafeicultores. A B, ensaiada pelo governo federal, apesar da forte oposição oferecida pelo governador Nicolau Vergueiro. Pessoal, a gente está falando de qual período da história brasileira? Período que a gente está estudando? Segundo reinado. Segundo reinado, muito bem. Galera, no segundo reinado não existia ainda modelo federativo. O modelo federativo, para que a questão pudesse falar governo federal, só vai ser adotado na República Velha, que é o que a gente vai começar a estudar. Certo? Por isso que a B está errada. C, dispensava acordo contratual. Não, nos dois, tanto na parceria quanto no colonato, havia um contrato, que é o que garantia, né, que as duas partes iriam cumprir, né, com o acordo. E aí, não implicava no reembolso de despesas e endividamento prolongado, pelo contrário, tá? Ela implicava no reembolso das despesas, ele tinha que pagar a passagem dele e o endividamento se prolongava conforme ele tinha que comprar as coisas na própria fazenda. Fala para mim se quem errou essa questão ainda tem alguma dúvida. Está tudo certo, eu vou seguir para a próxima. Tudo beleza? Beleza. Então tá, então vamos dar sequência. A próxima questão, que aqui ele está marcando como questão 6, ela começa assim: fazendo um balanço econômico do segundo reinado. É a 6 na apostila? Não, é a 10. 10, então vamos colocar aqui, ó. Muito bem, Maria Eduardo, o colonato é o modelo que obteve sucesso e a parceria foi o modelo que fracassou. Perfeito. Então, vamos colocar aqui, ó. Questão 10 na apostila. Ainda no capítulo 6, livro 2. Bom, vamos lá então. Fazendo um balanço econômico do segundo reinado, é possível afirmar que ele foi um período no qual aconteceu o quê? Ou seja, falando sobre a economia do segundo reinado, a gente pode dizer o quê? Pessoal, qual que é a principal característica econômica do segundo reinado que a gente trabalhou? Fala para mim, por gentileza. A agricultura do café. Muito bem, a cafeicultura. Muito bem, João. A principal característica econômica do segundo reinado é a cafeicultura. Fala para mim que outra atividade e outra região no segundo reinado estavam em decadência. Só que aí já é histórico, eles já vinham decadentes. Cana-de-açúcar. Nordeste. Muito bem, a cana-de-açúcar no Nordeste. Perfeito. Tá certo? Se a gente for olhar as alternativas, olha o que a D, que ele marca como correta, fala. Ocorreram grandes transformações econômicas, com as quais o Centro-Sul ganhou projeção em detrimento do Nordeste. Por que o Centro-Sul ganha projeção? Porque é ali que o café vai se desenvolver. Por que o Nordeste não? Porque o Nordeste ainda se dedicava ao açúcar. Olha as outras alternativas. Algumas atividades ganharam importância, como a criação de gado no Rio Grande do Sul e as lavouras de açúcar no Nordeste. A gente pode até falar do gado no Rio Grande do Sul, que se expandiu. Só que o açúcar no Nordeste não ganhou importância. Pelo contrário, perdeu a importância. A B. O Brasil deixou de ser um país essencialmente agrário, ingressando na era da industrialização. Como que a gente chama o período da industrialização no Brasil durante o segundo reinado? A Era Mauá, ela define que tipo de industrialização. Foi uma industrialização concreta que criou as bases para o Brasil continuar a ser um país industrializado? Não, porque, tipo, só criou isso aí por causa daquela lei de Alves Branco, acho que é o nome. Isso, muito bem, cara. Tá? A industrialização do segundo reinado, ela só ocorreu por conta de fatores que apareceram de maneira, vamos colocar assim, acidental e que permitiram que houvesse um surto industrial. Por que a gente chama de surto? Porque ele dura pouco tempo. Ele começa e termina baseado nessas características que vão se formando, muitas delas sem a intenção de criar o campo para que a indústria crescesse. Tudo bem? Então, por isso que a B está errada. Olha a C. A Amazônia passou a ter um grande destaque com o boom desde 1830 da produção da borracha. Ela passa a ter um destaque, só que assim como a indústria,
A borracha na região amazônica ela foi um surto. Por quê? Porque ela não dura muito tempo. Ela dura pelo período em que as rotas de fornecimento de borracha da Ásia estavam suspensas. Quando elas são restabelecidas, a borracha aqui no Brasil entra em decadência, tá bem? E aí? As diversas regiões brasileiras tiveram um crescimento econômico constante, uniforme e progressivamente integrado. Galera, isso não acontece até hoje, muito menos durante o segundo reinado. Fechou? Quem errou essa questão e entendeu por que errou, tudo tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Podem ficar à vontade, senão eu vou seguir. Tudo certo então, Tá, povo? beleza. Beleza? Então vamos dar sequência aqui, ó. Pegando agora as questões da turma beta que mais tiveram dúvidas, além, né, de duas que a gente já fez, mais outras 3. Então vamos lá, ó. Essa questão começa assim: a consolidação do império nas 2 primeiras décadas do segundo reinado está ligada ao quê? Aqui ele está falando que é a questão de número 8. Ela está como número 8 na apostila de vocês? Não, né? Porque a 8 a gente acabou de fazer. Tá como 3. 3. Então vamos colocar aqui, ó. Questão 3 na apostila. Ainda estamos no capítulo 6, no livro 2. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, período da consolidação, ou seja, quando Dom Pedro II consolida o seu poder, esteve ligado ao quê? Quem lembra que eu comentei com vocês? Por que Dom Pedro II consegue se consolidar no poder? O que aconteceu para que isso fosse possível? Quem me ajuda? Aquela lei lá da margem alguma coisa? Ou não? Qual lei? Desculpa, João, não entendi. Majoridade, alguma coisa assim. De idade? Majoridade, sei lá. Tá. Essa daí, o golpe da maioridade, foi o que colocou Dom Pedro II no poder, certo? Ele assume o poder porque eles anteciparam a maioridade e coroaram ele como imperador. Beleza. Quando ele assume o poder, o Brasil estava uma catástrofe. As revoltas estavam acontecendo em quase todas as províncias, e aí entra o período da conciliação, que é o primeiro período que eu falei para vocês. Ou seja, Dom Pedro II, ele vai, então, amenizar esses conflitos. E ele consegue isso por meio do quê? Como que se resolveram os conflitos que se iniciaram no período regencial, mas terminaram no segundo reinado? E como que foi encerrada a Revolução Praieira? Foi o encerramento clássico, com a execução dos líderes, igual a gente está acostumado a ver? Foi com tratados, não foi? Isso, muito bem, João. Essas revoltas que terminam no segundo reinado e que começam e terminam no segundo reinado, elas tiveram uma conclusão um pouquinho atípica. Por quê? Porque o Dom Pedro II ele poderia muito bem executar os líderes, igual foi feito sempre nas histórias das revoltas brasileiras. Porém, ele não queria dar à elite que participava desses movimentos motivos para que eles se revoltassem ainda mais. Então, a conciliação vai ser feita de que jeito? Por meio de acordos entre o imperador e as elites, ok? E aí a gente acabou de falar no comecinho da aula. Essas elites, elas participavam da política por meio dos partidos conservador e liberal, certo? E a alternativa correta, no caso a D, ela vai falar isso para a gente, olha aqui. Hegemonia do projeto político conservador, centralizado e que projetava a coroa sobre os partidos. Ou seja, nós temos o poder concentrado nas mãos do imperador, certo? E nós temos uma participação, pelo menos inicialmente, grande do Partido Conservador, quando eles derrubam o gabinete liberal. Isso tudo é um resultado do processo, tá? Da conciliação e para depois que depois a gente possa ter a consolidação do poder de Dom Pedro II. Olha as outras alternativas, ó. Afirmação do projeto autonomista liberal, pondo fim às rebeliões provinciais. Não, tá? O projeto autonomista liberal, ele foi encerrado ainda durante o período regencial, quando os conservadores assumem o poder. A B, recuperação das lavouras tradicionais, como o açúcar, eliminando a hegemonia do setor cafeiro. Não, contrário, nós temos uma queda constante do açúcar e uma hegemonia cada vez maior da cafeicultura. C,
conciliação entre liberais e conservadores para conter o crescimento do movimento republicano. Não houve uma conciliação entre os liberais e conservadores. Houve uma conciliação entre o imperador e as elites. Tudo bem? E outra, monarquia, não república. Tá certo? Por isso que a C está errada. E aí? Encaminhamento da abolição, garantindo-se a mão de obra à lavoura por meio da imigração. Galera, a abolição ela é um processo, ok? Mas ela não vai caracterizar o segundo reinado. A abolição, pelo contrário, ela vai marcar o fim ela não vai caracterizar o segundo reinado, ela vai marcar o fim do segundo reinado. Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, ela tira a última base da monarquia, tá? Que eram as elites nordestinas ligadas ao café. Quem errou essa questão entendeu por que a alternativa D é a correta? Querem perguntar alguma coisa? Ou eu posso seguir? Ô, João, Fala, Caio. quando virou lá, né, que virou segundo reinado, qual que é a revolução que ainda estava acontecendo? Nós temos a Farroupilha, tá bem? E temos a Balaiada. Ambas essas revoltas elas vão se estender até o segundo reinado. Daí a praieira, ela foi criada no segundo reinado, não é? Ou Isso, não? muito bem. A Revolução Praieira ela começa e termina dentro do período do segundo reinado. Beleza, então, valeu, João. Beleza? Posso seguir? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Essa que ele está marcando com o número 4. Fala o seguinte: a partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a 2 partidos. É a 2. Essa questão a gente já fez, né? Já. Ah, tá. Essa aqui a gente já fez. Desculpa. A próxima questão, ele marca como 9. Começa assim, ó. Há mais de um século teve início no Brasil um processo de industrialização. Aqui ele está marcando como questão 9. E na apostila de vocês? Também é a 9? É a 9, é a 9. É a 9? Então vamos lá, ó. Aqui eles acertaram o número. Vamos lá. Há mais de um século teve início no Brasil um processo de industrialização e crescimento urbano acelerado. É possível identificar como condições que favoreceram essas transformações. Galera, uma dessas condições que favoreceram o surto industrial a gente já falou. Foi qual? A criação da tarifa Alves Branco, que encareceu os produtos importados e facilitou, então, o surgimento de uma indústria nacional. Perdão. Outros fatores que favoreceram a industrialização, o surto industrial da era Mauá, foram a maior entrada de imigrantes, o que aumentou, ampliou o mercado consumidor brasileiro, a disponibilidade de capital, que foi acumulado por meio da cafeicultura, não sei se vocês estão lembrados da aula, né, que eu falei das instituições bancárias que vão surgindo durante esse período, tá bem? E o capital que antes era empregado no tráfico de escravos, ele fica disponível também quando é proibido o tráfico de escravos em 1850, tá certo? Então, se a gente for analisar, a B ela vai trazer para a gente essas características, esses fatores, essas condições que permitiram que a indústria surgisse. Olha lá, os lucros auferidos com a produção e a comercialização do café, o acúmulo prévio de capital do café, que eu falei para vocês, que deram origem ao capital para a instalação de indústrias e a importação de mão de obra estrangeira, que aumentou o mercado consumidor, que nem a gente colocou. Tá certo? Olha, a crise provocada pelo fim do tráfico de escravos, que deu início à política de imigração e liberou capitais internacionais para a instalação de indústrias. Não. O Brasil, basicamente, era o único que ainda adotava a mão de obra escrava. Então, não houve uma crise provocada pelo fim do tráfico de escravos. Ou seja, não é que outras nações começaram a investir na indústria brasileira porque não puderam mais investir no tráfico de escravos. Não. A C, a crise da economia açucareira do Nordeste, que propiciou o intenso êxodo rural e a consequente aplicação de capitais no setor fabril e em outras regiões brasileiras. Não, a economia açucareira já vinha, né, em uma crise muito acentuada e, portanto, não havia capital ali para ser investido na indústria, tá bem? D, os capitais oriundos da exportação da borracha amazônica e da introdução de mão de obra assalariada nas áreas agrícolas cafeeiras. Essa segunda parte está certa,
ok? Só que a primeira não, porque a borracha, assim como a indústria, foi um surto econômico, ela durou pouco tempo, então não houve a possibilidade de acumular grandes quantidades de capitais para serem aplicados na indústria. E aí? A crise da economia agrícola cafeeira, com a abolição da escravatura, ocasionando a aplicação de capitais estrangeiros na produção fabril, isso aqui está completamente errada. Primeiro que não houve crise da economia cafeeira, ela estava em expansão. Segunda, tá? Ocasionando a aplicação de capitais estrangeiros. Não, não houve aplicação de capital estrangeiro na indústria brasileira. Tá bem? Pessoal, quem errou essa questão entendeu por que errou? Quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Fala para mim. Tudo certo? Então vamos lá. Seguindo, a última. Ela começa assim, ó. No século XIX, as décadas de 50 e 60 são considerados o período de apogeu da história do Império. Aqui ele fala que é a questão 10, mas a questão 10 a gente já fez. Que número que ela tá aí na apostila de vocês? Como que é a questão? Ela começa assim, ó. Um minutinho. No século XIX, as décadas de 50 e 60. É a 5. É a 5. Então vamos colocar aqui, ó. Questão 5 na apostila. Ainda estamos no capítulo 6 e no livro 2. Beleza? Vamos lá, então. No século XIX, as décadas de 50 e 60 são consideradas como o período de apogeu da história do Império, ou seja, o período lá da consolidação, né? Assinale a opção que apresenta uma característica desse período. Pessoal, se a gente está falando, né, da consolidação ou do início dela, a consolidação vem pós-conciliação, certo? Ou seja, quando as revoltas elas são pacificadas, o imperador pode, a partir do apoio que ele conquista com as elites, governar o Brasil, que é o que ele está dizendo na A. Olha só, a superação das rebeliões que marcaram o período anterior, que é o período regencial, e a estabilidade política simbolizada pela conciliação. Tá certo? Olha B, a consolidação política dos liberais. Não, eles não dominaram a política imperial. Eles apenas assumiram o gabinete liberal no começo e logo perderam esse posto. A C, o encaminhamento da abolição do tráfico negreiro, o qual favoreceu o desenvolvimento da lavoura cafeira no Vale do Paraíba. Não, não foi a abolição do tráfico de escravos que desenvolveu o café, tá certo? D, revogação da autonomia das províncias e a ocorrência de movimentos revolucionários no Norte e no Nordeste. Isso é uma característica do período regencial e não do segundo reinado, tá certo? E aí, o desenvolvimento material do período, a Era Mauá, que propiciou a consolidação do movimento republicano. A Era Mauá não vai levar ao desenvolvimento da República, pessoal. Tudo bem? É isso que está errado aqui na alternativa E. Quem errou essa questão entendeu por que a A está correta? Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Ou eu posso seguir para o próximo capítulo? Posso seguir. Podemos seguir? Então vamos lá, pessoal. Próximo capítulo, capítulo 7. Segundo reinado, ainda política externa e crise. Vou começar com as dúvidas do segundo alfa, ok? Nós vamos trabalhar aí três questões, e aí depois a gente passa para o beta, tá bem? Então, aqui ele marca como questão 3. Ela começa assim, essa questão, ó. É da Universidade Estadual da Paraíba. A guerra com o Paraguai é considerada. É a questão 3 na apostila também? É a 3. É 3? Então vamos lá, é o mesmo número da questão. Ó. Então, a guerra com o Paraguai é considerada como um dos maiores genocídios ocorridos na América Latina. A respeito desse conflito, analise as proposições a seguir. Durante o governo de Francisco Solano Lopes, a economia paraguaia atingiu seu ápice com a instalação de linhas de telégrafo, construção de estradas de ferro, criação de diversas fábricas, além de ceder parcela de terras aos camponeses e manter uma balança comercial favorável, exportando o dobro das importações. Isso é verdade, o Paraguai estava em desenvolvimento econômico, certo?
2. Após o entusiasmo do primeiro momento, o governo brasileiro se viu obrigado a realizar o recrutamento forçado de voluntários para atuarem na guerra, os famosos voluntários da pátria, né? E o voluntário da pátria número 1 era o próprio Dom Pedro II, tá certo também. 3. Após o conflito, o Paraguai ficou restrito a apenas 1/4 de sua população, cerca de 200 mil pessoas, sendo 90% do sexo feminino, e dos 20 mil homens restantes, 75% eram velhos acima de 60 anos ou meninos com menos de 10 anos de idade. Tá certo também, lembra que eu falei para vocês que a caçada pelo Solon Lopes fez com que o exército brasileiro dizimasse a população paraguaia, na medida em que o ditador paraguaio ia pegando essas pessoas para poder tentar barrar o avanço do exército brasileiro. Então, no caso, 1, 2 e 3 estão corretas, a alternativa é a E. Certo, pessoal? Quem errou essa questão quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta, tudo beleza? Vamos lá, então. Próxima questão. Próxima questão, ele marca como questão 6, tá? Da UFC, não é a luta lá, tá? É a faculdade, no caso. Ela começa assim, a manutenção do parlamentarismo. É a questão 6 na apostila também? E aí? É a 7. 7. Então vamos colocar aqui, ó. Questão 7 na apostila. Capítulo 7, ainda no livro 2. Certo? Vamos lá então, ó. A manutenção do parlamentarismo durante quase todo o segundo reinado esteve relacionada ao quê? Pessoal, como que era chamado o parlamentarismo no Brasil durante o segundo reinado? Fala para mim. Qual que era o apelido dele? Parlamentarismo às avessas? Muito bem, Caio. Parlamentarismo às avessas. Por que ele tinha esse nome? O que ele era chamado? O que estava ao avesso nesse modelo parlamentar? Que ao invés do governante ali só representar, ele mandava em tudo. Enquanto o normal seria só ele representar o Estado. Isso, muito bem. Se a gente pegar um modelo de parlamentarismo clássico, que é o inglês, o rei só representa, né, o Estado. Por isso que a gente fala que a Inglaterra é uma monarquia. Quem governa é o parlamento por meio do primeiro-ministro. No Brasil, não. As decisões políticas e execução delas estavam concentradas na mão do imperador, que detinha, além do poder executivo, também o poder moderador. Tá certo? Muito bem. Neste modelo, o imperador governava sozinho. A gente acabou de falar que existia um parlamento. Quem formava este parlamento durante o modelo parlamentar brasileiro? Quem que compunha o parlamento, galera? Aí era aqueles partidos lá, né? Que eram os caras ricão, os latifundiários e o Dom Pedro. Isso. E esses caras, esses ricões, né, a elite, a aristocracia, eles se dividiam em dois partidos, que eram o Partido Conservador e o Partido Liberal, que se vocês observarem a alternativa B, é o que ele coloca, ó, a concessão de muitos poderes ao imperador e a alternância dos partidos liberal e conservador no governo, ok? Isso daqui era o que a gente chamava de parlamentarismo às avessas. Olha, ao apoio dado pelos liberais ao monarca, de forma a manter o poder dos conservadores circunscrito às áreas interioranas do país. Não, tá? Os liberais apoiaram o monarca na hora de coroá-lo, e depois o imperador vai dar o poder aos conservadores, pelo menos no comecinho. A inexistência de eleições para a escolha dos senadores e deputados. Errado, haviam eleições, tá certo? Lembra das eleições do cacete que a gente estudou? D. A estabilidade do cargo de presidente do Conselho de Estado, escolhido pela Câmara dos Deputados. Não havia estabilidade nesse cargo, ela mudava conforme os membros da Câmara dos Deputados mudavam também, tá certo? E aí? A difusão dos ideais revolucionários franceses adotados pelo monarca na construção da política imperial. Se ele tivesse adotado isso, o Brasil não teria esse modelo político. Por quê? Porque a Revolução Francesa ela foi contra o absolutismo, certo? Quem errou essa questão, tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa ou eu posso seguir? Fala para mim, por gentileza.
Tudo Pode certo? seguir. Então vamos lá. Seguindo. A próxima questão, ele marca aqui com o número 2. Ela tem aí um esqueminha falando sobre a abolição da escravatura. É a questão 2? É a 2. É a 2? Obrigado, Henrique. Vamos lá, então. Ó. Questão de número 2. Considerando a linha do tempo a seguir e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção correta. Então, vocês têm aqui a linha do tempo. 1850, Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico. 1871, Lei do Ventre Livre, que dava liberdade para todos os escravos nascidos a partir deste ano. 1885, Lei de Sexagenário, todos os escravos com 60 anos ou mais a partir dessa data estariam livres. E, finalmente, em 1888, a Lei Áurea, que acabava com a escravidão no país. Tá certo? Bom, então, dentre as alternativas, olha só, o processo abolicionista foi rápido. Foi rápido, ele começa em 1850 e termina 38 anos depois. Eu acho que não foi rápido. Beleza? Por isso que ela está errada. B. O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso do serviço das crianças nascidas em cativeiro. Não, o primeiro passo foi o fim do tráfico. Tá aqui, ó. Lei Eusébio de Queiroz. C. Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. É só olhar de novo a linha do tempo. A libertação dos escravos mais velhos é em 1885. Tá? E a proibição do tráfico em 1850. Então, antes veio a proibição do tráfico. D. Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Perfeito, está correto. 1888, Lei Áurea, abolição da escravidão. É a correta. Olha aí. Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz bloqueou a formulação de novas leis anti-escravidão no Brasil. Não bloqueou, porque depois dela vieram outras. Tá bem? Quem errou a questão 2? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ou eu posso seguir? Fala para mim, por favor. Tudo certo? Então vamos lá. Próxima questão, eu vou pegar aí as dúvidas da segunda série beta, tá bem? E aí a gente vai trabalhar então essas questões aqui, beleza? No caso aí mais duas questões para a gente poder encerrar. Essa daqui ele marca como questão 7, só que a gente já fez a questão 7, né? A resposta da 7, André? Vamos lá então, deixa eu voltar lá, só um minutinho, tá? Ah, Henrique, obrigado, ele já marcou aqui. Pessoal, quando eu estou lendo a questão, tá certo? Como o chat está aberto, ele não me notifica que alguém mandou mensagem. Se vocês puderem mandar a pergunta por áudio, tá bem? Eu agradeço, porque aí eu posso ver na hora que vocês mandam, tá bom? Ó, essa questão que ele marca como 7 é uma questão do Enem. Ela começa assim, ó, substituiu-se uma história crítica profunda. Qual é o número dela na apostila de vocês, por gentileza? É a 8. É 8? Muito obrigado, Henrique. Então, questão 8 na apostila. Nós ainda estamos no capítulo 7 e ainda estamos no livro 2. Certo? Então vamos lá. Substituiu-se uma história crítica profunda por uma crônica de detalhes onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, a do Paraguai. Bom, o imperialismo inglês, destruindo o Paraguai, mantendo o status quo na América Meridional, impedindo a ascensão de seu único estado economicamente livre. Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo, essa teoria tem alguma repercussão. Uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas estão refletindo sobre o quê? Pessoal, é o seguinte, a Guerra do Paraguai, ela tem várias explicações, tá bem? Tem até uma explicação que é a convencional, ok? A guerra começa por conta do conflito de interesses na região da Bacia do Prata. Ela tem uma explicação que é aquilo que os paraguaios apresentam, que
A guerra começou porque a Inglaterra queria destruir o Paraguai, que era uma economia que estava se projetando e ameaçando, inclusive, os interesses ingleses na América. Ela tem uma vertente socialista também, que foi construída depois. Ou seja, tem várias vertentes sobre o porquê que a guerra começou. Na verdade, a existência de todas essas vertentes, elas nos permitem afirmar o quê? Não existe uma explicação definida, pronta, sobre o porquê a Guerra do Paraguai começou. Pode ter sido apenas um desses motivos ou um pouquinho de todos eles. Tá certo? E a alternativa que nos diz isso é a D, a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa guerra. Tudo bem? Quem errou essa questão conseguiu entender por que a alternativa D é a correta? Fala para mim, por favor, pessoal. Entendeu? Sim? Não pode ser A, porque existem fontes de pesquisa, tá bem? Muitas vezes essas fontes não são conclusivas, mas elas existem. A B, caráter positivista. O positivismo ele vai aparecer quando a gente já está no final do período do Segundo Reinado, tá bem? E não no contexto da Guerra do Paraguai. O resultado das intervenções britânicas nos cenários da batalha. A Inglaterra não participou dessa guerra, ok? Ela vendeu armas para os participantes. E o nível de crueldade das ações do exército brasileiro e argentino durante o conflito. Não é isso que impede, né, que a gente tenha uma narrativa definitiva. Na verdade, isso é um fato concreto. O exército brasileiro e argentino, eles se excederam nesse combate, o que reflete aí o extermínio da população paraguaia. Tá bom? Vamos lá, então. A próxima questão, ele marca como questão 3. Tá? Também da Universidade Estadual. Essa daqui a gente já fez. Tudo bem com essa questão, né? Quem tinha errado, entendeu? Fala aí. Tá tranquilo. Sim. Sim? Tá. Bom, vou resolver com vocês essa próxima questão aqui da FUVEST, então, para a gente poder encerrar, tá bem? Vamos lá. Ela começa assim: leia as afirmativas acerca da economia brasileira do século XIX. É a questão 5 na apostila também? É a 6. É a 6? Obrigado, Henrique. Vamos colocar aqui, então, ó. Questão 6 na apostila. Capítulo 7 ainda e no livro 2. Vamos lá, então, ó. Primeira afirmativa da questão 6, tá certo? A expansão da malha ferroviária na segunda metade do século tem relação direta com o forte desenvolvimento da economia açucareira. O que está errado nessa questão aqui? O que estava se desenvolvendo muito fortemente nessa época? Café. O café, muito bem. 2. O fim do tráfico negreiro em 1850 trouxe como decorrência a liberação de capitais para outras atividades econômicas. Aqui podia ter uma vírgula, colocar assim, como a indústria. Tá certo? A 2. A gente comentou isso. 3. A tarifa Alves Branco, de 44, criada para aumentar as receitas do governo imperial, revelou-se uma medida protecionista. Lembra que a gente falou que a partir dela o Brasil pôde se industrializar? Tá certa também, protegeu a indústria brasileira até ela ser anulada, obviamente. 4. Em função da Lei de Terras de 1850, ampliou-se o acesso à terra por parte de imigrantes. Ampliou ou restringiu o acesso à terra, pessoal? Restringiu. Muito bem, a Lei de Terras ela restringiu e não ampliou o acesso à terra. Então a 4 está errada. E a 5, a Lei do Ventre Livre de 71 e a do Sexagenário de 85 faziam parte de um projeto de abolição gradual da escravidão. Tá certo. Apesar deles não quererem abolir a escravidão, eles precisavam mostrar que algo estava sendo feito para isso. E aí criaram essas duas leis. Ah, mas eu preciso saber o ano dessas leis? Pessoal, olha de que vestibular que é essa questão. FUVEST tem como característica questões conteudistas. O que é isso? Que aborda o conteúdo em si. Ok? Então, sim, para você saber se a 5 está certa, você tem que ter, né, aí na cabeça de vocês a data dessas duas leis, tanto a do ventre livre quanto a do sexagenário. A gente está com ela na cabeça porque a gente fez em outra questão. Mas, enfim, você ia ficar na dúvida se você não lembrar. Será que a 5 está certa? Será que ela está errada? Enfim, você podia fazer por eliminação também, tá? Tendo certeza de que a 2 e a 3 estão corretas, não tem nenhuma alternativa que marca 2 e 3 apenas. Então, você já poderia empreender que
a 5 está certa também. Por quê? Porque a correta é a C. Fala para mim se tem alguma dúvida, povo. Não. Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza? Beleza. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa dessas outras questões aqui? Tá? Outra questão da Universidade Estadual da Paraíba e outra questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem alguma dúvida, povo? A gente pode encerrar. Acho que não. Então, galera, a gente fica por aqui. Fechou? Se vocês tiverem alguma outra pergunta, quiserem me mandar isso, fiquem à vontade. Tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a nossa aula de sexta-feira. Tá bem? Grande abraço, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Falou, João. Peter. Tchau, tchau. Grande abraço. Falou, João. Boa semana. Até Valeu, sexta. Henrique. Até sexta. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até mais. Ô, João, Oi, pode falar, André. eu fiquei com uma dúvida só que você explicou no começo da aula, só que eu acabei não pegando direito. Pode Como falar. Nas próximas aulas mesmo, eu vi que você passou na ficha de 8, de hoje, o capítulo 10. Você já Aham. começou? Não, eu não comecei o capítulo 10 ainda, André, tá? A gente vai começar o capítulo 10 na sexta-feira. A gente tem uma aula na sexta. Então, na aula de sexta, a gente começa ele. Que aí vai trabalhar a República Velha, no caso, né, o comecinho dela, a República da Espada. Fechou. E a hora que você acabar ele, daí você vai continuar a sequência 11 ou vai voltar? Então, aí a gente não vai trabalhar o capítulo 10 inteiro na sexta, tá? A gente vai começar ele. Então, eu dividi o capítulo 10 para a gente trabalhar ao longo de 3 semanas, 3 partes. É assim que a gente terminar, a gente volta, na verdade, para o capítulo 8, que é o comecinho do livro 3. Entendi. Eu perguntei Beleza? mais porque eu gosto de dar uma olhada no capítulo antes da aula, entendeu? Isso, então pode olhar as primeiras 4 páginas do capítulo 10, que vai trabalhar lá a República da Espada. Na apostila termina com a Guerra de Canudos. Fechou. A gente vai ficar um tempinho ainda no 10, então. A gente vai ficar um tempinho. O capítulo 10 é muito extenso, ele aborda um período relativamente grande, com bastante coisa acontecendo. Então não tem como a gente trabalhar rápido, eu prefiro trabalhar ele com mais calma para ficar bem fixado esse assunto. Então tá tranquilo. Valeu, João. Obrigado. Valeu, até mais, André. Eu agradeço. Tchau, tchau.